Tô aqui com o top pronto, né, que é a base, e aí a gente vai começar a fazer aquela parte de baixo, que fica a parte de baixo que foi feita em ponto tela. E aí você pode começar tanto aqui desse lado, como você pode começar desse lado. Depende do qual lado você vai querer que fique menor, sabe? Aquele lado da abertura menor. Então, eu sempre começo fazendo o trabalho dando nó, né? Eu gosto de dar o nó pra começar. E aí a gente, ó, vem, pega, faz uma correntinha, outra correntinha, e a gente vai trabalhar em ponto alto alongado. Olha, eu fiz 4, vou fazer mais 2 de separação. 2 ou 3 de separação. E aí, a gente vai pular um ponto, ó. Vem aí no... A gente pula um, pula... E aí, vem no segundo e tira o primeiro, tira 2 e tira 2. Pronto. Vai ficar desse jeito. Aí, a gente vai vir fazer mais 3 correntinhas de separação. Vai pular um e vem no segundo e faz ponto alto alongado. Gente, tem gente que fala que é ponto alto altíssimo, né? Eu chamo como ponto alto alongado, conheço como ponto alto alongado, então não sei qual é o correto, mas então essa vai ser essa sequência. A gente vai fazer 3 correntinhas de separação, pula um ponto de base, vem no segundo e faz o ponto alto alongado. Se vocês quiserem o espaço maior, vocês podem fazer 4 correntinhas de separação, pula 2 de base para ficar maior. Porém, o resultado que eu fiz, que para mim tá ótimo, foi isso. Era 3 correntinhas de separação e pulava um só ponto baixo de base do vídeo anterior, né? Então, a gente segue fazendo até o meio do nosso trabalho. E eu vou fazendo com vocês aos pouquinhos. Eu tentei não acelerar o vídeo o máximo que eu pude pra que todo mundo entenda. Nesse início, ele vai ficando assim mesmo. Tem a sensação de que vai ficando sobrando pontos, né? Mas não fica sobrando não. Então, chegamos aqui no meio do nosso trabalho, ó, a gente vem aqui, faz o nosso ponto. E aí, a gente faz as nossas correntinhas de separação, pula um ponto, pula... E aí, nesse caso, eu pulei 2 pontos pra poder ficar bem centralizado ali o meio, né? Ó, como dá pra observar. Porque a gente tá no meio mesmo do top. E aí, é só seguir fazendo o que a gente já estava fazendo. Eu vou fazendo devagarzinho. Então, ó, como é que vai ficando. E aí, a gente vai fazer até aí onde eu tô mostrando pra vocês. E aí, agora a gente vai começar a fazer diminuição. A diminuição, eu só dou a laçada, 2 laçadas, no caso. A gente vem, tira 1, tira 2, tira mais 2 e tira os últimos 2. Então, vai ficar desse jeito. Porque aí a gente já começa a fazer diminuição. Vira o trabalho. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Aí, a gente vem em cima do ponto, faz um ponto baixo, né? Faz uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Agora, ó, lembrando que a gente vai diminuindo, né? Então, a gente não vem nesse primeiro, a gente vem no segundo ponto e faz o nosso ponto. Ó, aí a gente já diminuiu mais um ponto. E aí, agora, é só fazer só as 3 correntinhas de separação e no meio do ponto.
Não é em cima do ponto alto alongado, é dentro do ponto, né? Do quadradinho, no caso. Então, a gente vai fazendo e até chegar ao final. É essa repetição mesmo. Eu vou... Aí a gente vai fazer diminuição dos dois lados, né? Tanto de um lado quanto do outro. Até... Vocês vão vendo a necessidade de vocês de diminuição. Se vai ser preciso diminuir um ponto só, se vai ser preciso diminuir 2 pontos. Mas esse tamanho é o tamanho M. Eu uso tamanho P, porém eu fiz pra mim mesma, só que eu queria um pouquinho maior, sabe? O top um pouquinho maior, então por isso que eu fiz desse jeito, desse tamanho. E lembrando que o fio utilizado foi o fio barroco 6 e a agulha foi a agulha 3,5. Então, a gente vai fazer até aqui no final, e aí quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Então, a gente já tá chegando aqui no final do nosso trabalho, da nossa carreira, né? Continua fazendo as nossas correntinhas de separação, ponto alto alongado. E aí, ó, chegamos aqui. Agora, a gente vem e faz a diminuição. A nossa diminuição, aí nesse lado vai ser, ó, 2 laçadinhas, vem. Aí, a gente vai tirar 1, tira 2, tira 2 e tira 2. Pronto, fiz a diminuição. Se você achar melhor colocar na correntinha, para que não fique fugindo o fio, né, no caso, vocês podem, mas eu acho que não tem necessidade, porque depois a gente vai passar o ponto ao redor aí, aquele ponto leque. Eu mostrei pra vocês. Eu volto, desmancho, dou a laçada, aqui, ó, como eu tô falando pra vocês, dentro da correntinha, viu? Porque aí o ponto não vai ficar indo de um lado por se movimentando, sabe? Então, ó, fez a diminuição. Agora a gente vai virar o trabalho. Deixa vocês virem da maneira que você achar melhor, tá? É porque... Aí faz, ó, um ponto baixo. Ó, como é que vai ficando. Aí vai uma correntinha, 2 correntinhas, né? 3 correntinhas. Nesse aí eu fiz um ponto baixo e 4. Porém, vocês, se quiserem deixar menor, pode deixar. A gente pula, ó. Sempre a gente não faz no primeiro, ó. A gente sempre pula. Ó, porque ficou maior, tá vendo? Então, eu desmanchei uma correntinha pra deixar apenas 4, pra não ficar um espaço tão grande. Então, ó, a gente sempre vai pular o primeiro quadradinho e vem no segundo, pra ir diminuindo. Então, essa vai ser a sequência. A gente vai diminuir de um lado e do outro lado. Dos dois lados, a gente vai diminuindo pra ficar aquela sensação de um V descendo, sabe? Como se fosse um V, pra ficar aquela ponta. Então, eu faço desse jeito, desse formato. Gente, desculpa pelo barulho, é porque eu moro em condomínio e vira e mexe fica passando moto. Mas, ó, a gente vai fazer diminuição tanto desse lado quanto do outro. E no meio a gente segue fazendo do que a gente já estava fazendo. O que muda mesmo é só as diminuições no início e no fim da carreira. E aí, ó, chegou aí, a gente vai fazer a diminuição, ó, pulando esse ponto, né? 2 laçadas, tira 1, tira 2, tira 2 e tira 2. Pronto. Ó, aí eu já fiz uma diminuição maior, viu? Aí como é que vai ficando.
Que aí a gente fez igual o que a gente iniciou. Aí vem, faz ponto baixo, faz as correntinhas, dá a laçada, pula o primeiro e faz o nosso ponto. Eu acho que agora já deu pra vocês entenderem, né? Essa questão da diminuição. Eu acredito que já dá pra vocês fazerem essa parte aí da diminuição, então eu vou voltar com vocês em umas carreiras mais na frente. Então, ó, já fiz bastante carreiras, né, no trabalho. E aí, a gente continua fazendo a mesma repetição. E aí, vamos fazendo. Como ele vai diminuindo, viu? Já tá bem acelerado o trabalho. Volta, vira, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E aí você faz a diminuição. A partir desse momento, eu já diminui menos, né? Você é porque assim, depende do tamanho que você quer que fique a sua peça. Se você quer que fique mais comprida ou se você quer que ela fique mais curta. Então, assim, se você achar que sua peça vai ficar muito comprida, você diminui mais, diminui dois quadradinhos. Se você achar se você quiser ela um pouquinho mais curta, né? Você diminui 2. Se quiser ela um pouquinho mais comprida, você diminui só 1. Então, é isso. E aí a gente vai fazendo, continua fazendo a repetição mesmo do nosso trabalho, até chegar ao tamanho que a gente precisa. Quando vocês fizerem a peça de vocês, gente, me marquem no Instagram. Marquem a página, que eu adoro ver o resultado, né? E ajudem também compartilhando, curtindo e comentando, para que eu possa trazer mais vídeos e ajude mais vocês. Essa blusa foi em comemoração aos 100 mil visualizações, né? Do vídeo que eu fiz dela no Instagram. Então, por isso que eu decidi fazer ela em formato de agradecimento mesmo. Então, a gente continua fazendo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu queria realmente que vocês observassem e entendessem de uma forma melhor. Porque geralmente eu faço uns vídeos mais acelerados, né? Eu acho que quem já comprou alguma videoaula minha deve ter observado que são bem mais corridos. Mas eu tô tentando fazer eles um pouquinho de uma forma mais explicativa para ficar melhor, para que vocês entendam. Então, ó, chegamos aqui no final, a gente vai e faz a diminuição. E volta ao nosso trabalho. Diminui. Faz as correntinhas. Vem aqui
no meio e faz nosso ponto. E aí, é só seguir fazendo. Mostrar pra vocês como é que ele tá ficando. Ó, já tá bem adiantado, né? E aí, ó, como vai diminuindo. E esse lado aí é o lado que tá do avesso. Então, ó, já... Como é que ele vai descendo, viu? E aí... Ó. Então, gente, eu adiantei bastante e o trabalho pra vocês, porque já tava muito repetitivo, né? É só vocês continuarem mesmo fazendo até chegar ao tamanho que vocês querem. Então, aí, como dá pra observar, já tenho bem pouquinho quadradinhos, né? Então, por isso que eu adiantei. E aí, a gente vem aqui, ó. Se você já quiser finalizar aí, pode finalizar. Porque já vai ficar um tamanho ideal, tá? Mas eu optei por diminuir mais. Então, eu continuei fazendo. E, se não me engano, eu deixei apenas 3 quadradinhos no final. Ó, ficou desse jeito. E aí, você pode cortar seu fio, né? Que aí a gente vai fazer agora o contorno com o ponto leque. Corto o fio. Agora, antes de fazer o outro lado dessa parte, a gente faz primeiro o contorno em ponto leque. E depois que agora a gente vai começar a fazer o nosso contorno. Eu sempre começo, dou um nozinho, venho fazer ponto baixo. Aí, vou fazer uma correntinha pra ficar com um ponto alto. Faço mais um ponto alto. 2 pontos altos, né? 3 pontos altos. 4 pontos altos no mesmo. 5 pontos altos. E vamos fazer o 6º. Pronto. Aí vai ficar assim. Aí a gente vem no próximo quadradinho e faz um ponto baixo. Dou a laçada, vem no próximo e vamos fazer novamente 6 pontos altos no mesmo lugar. E aí, ó, a gente vai fazendo. Finalizamos nossos 6 pontos altos, vem no próximo, faz um ponto baixo. Aí a gente dá a laçada e vai fazendo até chegar lá nesse meio aí, ó. Cheguei aqui nesse meio, a gente vem aqui, faz um ponto baixo. Ó, a gente dá a laçada. Lembra aí que ficou 3 quadradinhos? Então, no meio, a gente vai vir e vai fazer os nossos 6 pontos altos, que é o nosso ponto leque. 6, né?
Ó, aí a gente vem no próximo, faz um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência ao redor de todo o que a gente já fez, né? Pra a gente começar a fazer o outro lado do nosso trabalho. Então, você segue fazendo, dá a laçada, vem no próximo quadradinho e faz os seus 6 pontos. Olha como que ele tá ficando. Ele vai ficando desse jeito. Ponto baixo. Ó, como é que fica. E aí, eu já cheguei aqui no final, já fiz tudo, né? Como eu falei pra vocês que eu ia até o final. Agora, a gente vai começar a fazer a outra parte, que é o mesmo ponto. Esse ponto rede, ponto rede. E aí, a gente, ó, eu sempre começo dando um nozinho. E aí, eu fui no meio do ponto leque. Aí, fui uma correntinha. Agora, a gente vai fazer o outro lado, tá? Então, a gente vai pular 2 de base e aí a gente vem e faz o ponto alto alongado. Ó, lembrando que eu fiz 2 correntinhas e pulei 2 de base e agora a gente vai fazer. Segue fazendo 3, pula 1 ponto de base, né? E faz o ponto alto alongado. 3 correntinhas. Três correntinhas, pula um ponto de base e faz o nosso ponto alto alongado. Faz 3 correntinhas de base e faz nosso ponto alongado. Então, a gente vai fazer esse até o final da carreira, né? Então, a gente segue fazendo. Então, estamos chegando aqui no nosso final, ó, e a gente faz o nosso penúltimo ponto. E aí, vamos fazer nossas 3 correntinhas. Na verdade, nem precisa fazer as 3 correntinhas, porque a gente vai começar a fazer diminuição já, né? Então, faz a laçada. E aí, a gente vem e vai tirando... Ó, pra ficar. Se vocês quiserem que esse quadradinho fique maior, vocês dão 2 laçadas, né? Pra fazer o ponto alto duplo. Mas, se não, vocês fazem só esse ponto alto alongado. Então, ó, nesse lado a gente vai começar a fazer diminuição. E aí, ó, não faz nesse primeiro, né? Repete o que a gente fez do outro lado. Então, segue fazendo. O que vai mudar é no meio do trabalho. Porque lembra que no meio a gente fez diminuição de um lado e de outro, né? Agora não, agora a diminuição vai ser só de um lado e no meio da blusa, que é no meio ali onde vai ficar, que é no seio, a gente vai aumentando de acordo com o outro lado. E aí, a gente segue fazendo aí até chegar no meio do trabalho. Que é ali nessa parte aí, ó. Então, ó, cheguei aqui no meio, o que a gente faz? A gente vem e não faz correntinha. A gente vem e faz da laçada. Ele vai ficar assim. A gente vai subir, ó, 1, 2, 3. A gente sobe
de acordo, sobre 4, né? Porque a gente vai subir de acordo com a altura do nosso ponto alto alongado. Como se fosse a altura de um ponto, entende? Ó, aí a gente vem, faz o ponto baixo no mesmo lugar, né? E aí a gente dá a laçada. E aí, quando a gente dá essa laçada, já vem no meio aqui, ó, do ponto. E pronto. Como é que vai ficando? Vocês observarem, ó. Vai ficando desse jeito. E aí agora é só seguir fazendo a repetição até lá no final. Chegando no final, você faz a diminuição, sempre diminui um ponto no final. E eu volto com vocês aí nesse meio de novo. Quando a gente vira o trabalho, eu volto nesse meio de novo para explicar mais uma vez para vocês como é que eu fui fazendo para vocês não se perderem. Então, a gente vai seguir. Ó, já voltei o trabalho, já tô chegando aqui no meio. Eu virei o trabalho, diminuí, então já tô chegando aqui no meio de novo, ó. Faz uma correntinha, né? E aí, você vai ver aqui a altura do ponto que você quer. Que no caso seria a altura do seu ponto alto alongado, né? E aí, você vem e fecha com ponto baixíssimo. Aí, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó. Ele vai ficando assim. Aí, agora, a gente já chegou o tamanho que eu queria. Então, agora a gente vai fazer diminuição. Tanto diminuição do lado, né, quanto diminuição do outro. Igual a gente fez na outra parte. Porque já está a altura da fenda que eu queria, né? E aí, você, ó, começa fazendo assim. E aí, a gente faz a diminuição do lado do outro até chegar ao mesmo tamanho, 3 quadradinhos. Ou se vocês quiserem deixar 5 também no final, podem deixar, ó. E aí, ó, já tô chegando aqui no final, ó, já voltei, né? Virei a carreira. E aí, ó, tô mostrando aqui a diminuição. Chega na diminuição, a gente não faz correntinha, somente o ponto alto alongado, ó. E aí, já tá finalizando. Um lado fica maior e um lado fica menor, como deu pra vocês observarem, né? Porque esse lado é menor mesmo. Então, segue fazendo, dá a laçada, vem no meio, faz o seu ponto, 3 correntinhas de separação, dá a laçada, ponto alto alongado. Três correntinhas de separação, ponto alto alongado. E a gente vem e vai fazendo nosso último. E agora dá a laçada e faz a diminuição. Volta. E aí, faz o ponto baixo. Uma, 2 correntinhas, ponto alto alongado. E chegar aqui no final da carreira, você faz o seu último ponto, que é a sua última diminuição. Aí, eu deixei 3 quadradinhos finais, igual eu fiz lá. Agora, a gente vai fazer o contorno com o ponto leque. Então, ó, a gente vem aí, né? Eu dou o meu nozinho.
Eu sempre gosto, gente, de dar um nozinho. Eu sempre gosto de fazer isso. Venho no mesmo lugar. Aí eu já começo fazendo, ó, como se fosse uma correntinha, né? Um ponto, ó. Aí vem aqui no meio. A gente faz um ponto baixo, uma correntinha para formar um ponto alto. E a gente vai fazer 6 pontos, mais 5 pontos altos, para formar 6 no total. Então, ó, você faz. E aí, agora você vem no próximo, né? Faz um ponto baixo. Aí no próximo quadradinho você vai dar a sua laçada e vai fazer os seus 6 pontos altos. Então, o contorno é basicamente isso. Ao redor de toda a blusa agora, né? Ao redor de toda a blusa não, na verdade esse último que a gente fez, ó. Até ali no final a gente vai fazer. Aí eu vou fazer e volto com vocês já com o contorno todo pronto, ó. Já finalizei o meu contorno da blusa. Ó o tamanho que ficou. Esse tamanho ficou bem menor, né? Do que o outro lado. E aí, agora, ó, virar para vocês observarem melhor. Agora, a gente vai fazer a alça. A alça, eu gosto de fazer a gente contando, né? 1, 2, 1, 2, entre o segundo e o terceiro leque. Você posiciona a sua alça aonde você quiser. Se você quiser no meio porque lembra que tem 5 leques nessa parte de cima? Então, se você quiser botar bem no meio do terceiro, mas eu gosto de colocar no meio entre o segundo e o terceiro para fazer a alça. E aí, a gente vai fazer o nosso cordão, né? Para servir como a nossa alça. E aí, faz o tamanho que você achar que dá pra fazer. E aí, ó, do outro lado você vai fazer a mesma coisa, ó. A mesma alcinha. E do lado das costas, tá? Esse lado aí é o lado da costa. A gente vai vir e faz onde você também achar melhor fazer a alça. Eu fiz aí, ó, nessa carreira aqui, eu acho que foi a 5ª carreira. Pra mim já tava bom. Não sei se foi a quinta ou a sexta, contando do final ali, onde a gente fecha, sabe? E aí você faz a sua alça ao tamanho que você achar necessário. Eu fiz 50 centímetros e aí eu coloquei essas miçanguinhas, né, de madeira, que eu acho que dá um charme na peça, fica bem mais bonita e o acabamento fica melhor, né? Então, por isso que eu coloquei essa pedra de madeira. Aí a gente amarra e já tá chegando ao final nossa aula. Então, eu só vou mostrar pra vocês mesmo como é que eu fiz, ó. Aí a gente vem aqui, dá o nosso nó direitinho pro fio, ó, pronto. Aí você pode cortar o seu fio. Se quiser colocar um pinguinho de cola também aí no fio pra não sair, né, dentro da miçanga, sabe? Você pode. E você vai botar nas 4 ponteiras, né, que são duas alças da frente e as 2 alças de trás das costas. Ó, pronto. Aí você pode colocar um pinguinho de cola e corta. Eu não coloquei cola porque eu não achei necessário.
Lembrando também que você tem que fazer um cordão, tá? Pra trançar atrás. Então, esse já é o final. Eu já trancei, já coloquei no manequim. Espero que vocês tenham gostado da aula. E esse é o resultado. Então, é isso, gente. Beijos e até breve. Até a próxima aula. Não esqueçam de marcar a página Vanessa Crochê no Instagram. Muito obrigada e boa produção!